Bom dia, Igreja de Deus. Bom dia. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, irmão. Bom dia para você aí de casa. Como é bom estar na sua companhia novamente. Como é bom saber que todo dia você está aqui com a gente, abrindo o ano bíblico e assistindo. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste, que tem um dia abençoado ao lado do Senhor, aprendendo conosco aqui a servir ao Senhor a cada dia. Amém. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar para orar ao nosso Deus, não é? Então, você aí de casa, se quiser se ajoelhar e participar dessa oração, vamos nos ajoelhar nesse momento. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome, te agradecemos, pois até aqui tem cuidado de nós. E que ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, nos defrontarmos com as Tuas Escrituras, que possamos crescer espiritualmente e nos estar cada dia preparados para os embates e nos desenvolvendo para a eternidade. Abençoe os nossos amigos que assistem essa gravação, que eles possam também ser abençoados, seus lares, suas famílias. Pedimos tudo isso, agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Você prestou bem atenção no que a gente acabou de cantar? Olha só essa estrofe. Quero ter Jesus comigo sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer. Deus tem que estar conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Isso aí. Mas para Ele estar em todos os momentos, nós também precisamos estar com a palavra na nossa mente em todos os momentos. Mas para nós estarmos com a palavra em todos os momentos, nós precisamos gravá-la. E hoje nós estamos com um verso novo, decorando um novo verso durante essa semana, que é o verso de Atos capítulo 4, 29 ao 31. 29 ao 31. Então vamos fazer a contagem, todos nós vamos recitar, você também acorda todo mundo aí de casa recitando junto conosco, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Amém. Que Deus te abençoe e fique com o nosso estudo nesse momento. Um bom dia para você. Bom dia a todos! Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que momento especial agora, é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus e aprendermos lições preciosas para a nossa vida. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque hoje o nosso estudo está recheado de coisas boas,
pegue sua Bíblia, porque hoje o nosso estudo está baseado lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e 21, e também no Profetas e Reis, capítulo 12, de Jezreel a Horebe. Muito interessante o nosso estudo, então corre lá, pegue a sua Bíblia, pegue o seu livro. Se você não tem o livro ainda, você pode baixar o nome do aplicativo, depois você pode perguntar para a gente, que a gente pode te ajudar. É EGW, você baixa lá no Play Store, você vai ter todos esses livros aqui para você acompanhar junto com a gente o seu ano bíblico, tá bom? Então nós vamos ver aqui, ontem você estudou o capítulo 19 e para você entender, nós estamos estudando um pouquinho sobre Judá e um pouquinho sobre o reino de Israel. O reino foi dividido, então a Bíblia vai trazendo detalhes para nós o que acontecia do lado do norte e do lado do sul. E hoje nos capítulos da Bíblia nós vamos ver alguns detalhes que estavam acontecendo no reino de Judá, aonde era o rei Josafá, que estava ali naquele momento. E no estudo de ontem, nós vimos que ele fez algumas mudanças, alguns detalhes, e só para a gente relembrar, nós vamos ver o capítulo 19, verso 4, que diz assim: habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo meio do povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que todos tornassem ao Senhor Deus de seus pais, estabeleceu juízos na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E aí ele faz ali um apelo para as pessoas para ficarem com Deus. E a gente vê também que ele colocou juízes, organizou. Só que no capítulo 20 vem trazendo uma história e ele já começa no verso 1 dizendo: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e também outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então depois que ele organizou tudo, se juntou uma guerra contra ele muito grande. Vários povos ali para guerrear contra o povo de Deus, o povo de Judá, onde Josafá era rei. E aí, alguém veio e avisou para ele. E no verso 3 do capítulo 20 fala que ele teve muito medo e então decidiu buscar a Deus. E esse é o ponto forte desse capítulo. O povo todo se junta e começa a buscar a Deus. E tem algo que me chama a atenção aqui. A oração de Josafá, no verso 12 em diante, ele vai e fala: Senhor não é o Senhor que domina sobre toda a terra, e ele pede ali o auxílio do Senhor. E a resposta de Deus vem de maneira maravilhosa. Mas vamos ver no verso 13, que isso também me chamou muita atenção. Quem que estava ali? Era só o rei? Era só os líderes? Veja o verso 13. Do capítulo 20, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Que bonito! O rei tinha conseguido chamar a atenção de todo o povo para buscar ao Senhor. E ali fala que as crianças, os filhos todos, como é importante toda a família estar em busca de Deus. E ali Deus agora traz o Espírito Santo sobre Jaziel, e ele diz para todo o povo a resposta do Senhor. E então, aqui no verso 15, ele fala: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Que bonito isso, né? Em resposta à busca de Josafá, Deus diz assim: vocês não vão ter que lutar, porque essa luta é minha. Então, quando nós buscamos a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, como o rei fez, Deus é que luta as nossas batalhas. E agora acontece algo maravilhoso. Josafá junta o povo agora e sai no outro dia. Pela manhã cedo, eles saíram ao deserto, né? E aí ele fala uma mensagem para o povo. Isso está no verso 20. Eu vou ler o pedacinho no final do verso. Ele fala assim, ó: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui estava o segredo da vitória desse povo, porque eles criam em Deus e criam nos profetas de Deus, estavam obedientes, obedecendo a palavra de Deus. E então agora ele dispõe a guerra ali, né? E eles já sabiam que não iam pelejar, e os levitas começam a cantar. E quando eles começam a cantar, olha o que acontece no verso 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Uau! Então Deus realmente lutou contra os adversários do seu povo. Que coisa espetacular! Então aqui, Josafá, ele vence essa guerra, porque Deus vence por ele. Mas se ele não tivesse confiado em Deus, será que ele teria vencido? Como é que estava acontecendo lá no Reino do Norte? Lá com Acabe, era assim? Ele era vitorioso sempre? Não, porque ele não obedecia a Deus. Então nós podemos ver a distinção aí de um e de outro. Josafá, que ele coloca inteira confiança no poder de Deus. Mas não era só a confiança. Por que ele confiava? Porque ele estava obedecendo às orientações de Deus. Então ele tinha confiança que Deus estaria com ele. Então isso é muito importante. No capítulo 20, nós vemos ali um contraste, no 21, um contraste do capítulo 20. Aqui, ó, no capítulo 21, Josafá, ele dá presente para os seus filhos, vem trazendo ali todos os filhos e ele dá presente para seus filhos. Deus dá paz àquele povo, agora ele tem paz. Inclusive eu queria ler com você o verso 29 do capítulo 20, que é muito importante. O que aconteceu depois da guerra? Olha só. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Tá vendo? Então, Deus, ele protegeu o povo e não foi mais atacado, eles tiveram paz. E no capítulo 21, vem trazendo agora a diferença do reinado de Josafá e o reinado do seu filho. Ele coloca agora o filho Jeorão para reinar em seu lugar. Esse era o primogênito. Ele dá várias cidades para os outros filhos, vários presentes. E esse filho, quando assume, ele faz algo terrível. No verso 4 do capítulo 21, fala o seguinte: e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo fortificado, se matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Nossa, que estranho, né? Filho de um rei tão bom, de um rei temente a Deus, por que será que esse rapaz tomou essa atitude tão terrível? No verso 6 fala para nós por quê. O que aconteceu que influenciou tanto a vida dele para ele fazer uma coisa dessas? Olha o que diz aqui. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Que coisa terrível. Josafá se aparentou com Acabe, trazendo a maldição do reino do norte para dentro do reino dele, para dentro da casa dele. E essa filha de Acabe, que era Atalia, ela ainda vai trazer muito prejuízo, você vai acompanhar, né? Ela trazendo muito prejuízo para o povo de Deus, para a família de Deus. Gente, como é importante casar certo, né? Uma decisão errada traz problema para várias gerações, traz problemas e angústias para várias pessoas, né? Quantas pessoas inocentes morreram aqui por influência dessa mulher? E mais para frente ela vai continuar fazendo coisas terríveis, você vai acompanhar. Então é muito importante não se aparentar com pessoas que você sabe que não servem ao Senhor, que não pensam igual você, que vão fazer diferente. E aqui, apesar de Josafá ter feito tudo certo, ele teve essa falha, permitindo que o seu filho se casasse com outra pessoa. Então, aqui fica a dica para nós, né? De ser fiéis a Deus e não buscar pessoas que não servem a Deus. Agora nós vamos para o capítulo
12. E vamos continuar, que a história de ontem foi maravilhosa, né? Com certeza você acompanhou lá o que aconteceu no Monte Carmelo. E aqui, no capítulo 12, de Jezreel a Horebe, vem trazendo alguns detalhes muito interessantes, que é a continuação do que aconteceu, né? Depois de tudo que aconteceu, Elias chega para Acabe e fala para ele: agora você sobe, come e se prepare, porque vai vir uma grande chuva. Mas não tinha nenhum indício. Tinha passado 3 anos de seca, fome, 3 anos e meio, né? De seca, fome e muita coisa ruim que tinha acontecido. O céu ainda estava de bronze, estava tudo seco, não tinha nenhum indício de que ia chover. Mas Elias acreditava fielmente que Deus ia enviar chuva, porque o Espírito Santo colocou na boca dele aquilo. E ele falou para Acabe. E Acabe agora subiu. E Elias vai para o monte. Essa parte me impressiona muito. Elias chega no monte e ele ora para Deus mandar chuva. Será que ele orou só uma vez? O que vocês acham? Não. Eu fico imaginando. Elias orou 7 vezes. Na primeira vez ele foi, orou, aí nada. De novo ele ora, pergunta para o servo, vai lá e olha para ver se tem algum indício. Vai lá e olha, nada. Terceira vez, ele ora de novo. Acho que eu na terceira vez já estava começando a ficar impaciente, talvez. E ele vai lá e ora novamente, 4, 5, na 6ª vez, nada acontece. E então, na 7ª vez, ele vai e ora e manda o servo olhar de novo. E aí o servo vê uma nuvenzinha pequena, tamanho da mão de um homem que subia do mar. E isto foi suficiente. Ele ficou super feliz, desceu e foi atrás de Acabe. E disse para ele, olha, aparelha teu carro e desce para a tua cidade, porque vai chover muito. Gente, que especial é a fé. Né? Deus ele só pôde usar Elias porque ele era um homem de grande fé. E aqui no livro vem dizendo exatamente isso. Na página 77, no primeiro parágrafo, o parágrafo começa assim, ó. Foi porque Elias era um homem de grande fé. Eu quero ler esse parágrafo junto com você. Diz assim, foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nessa grave crise da história de Israel. Enquanto orava, sua fé alcançou as promessas do céu e agarrou-as e perseverou na oração até que as suas petições fossem respondidas. Ele não esperou pela inteira evidência de que Deus o ouvira, mas se dispôs a aventurar tudo ante o mais leve sinal do divino favor. E, no entanto, tudo que ele foi habilitado a fazer sob a orientação de Deus, todos podem fazer em sua esfera de atividade no serviço de Deus, pois do profeta das montanhas de Gileade está escrito, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Gente, isso aqui enche o meu coração, sabe por quê? Porque diz que o que Elias fez, nós também podemos fazer. Só que às vezes a gente desiste muito cedo, a gente começa a orar. Quem sabe você está orando por alguma coisa aí e ainda não recebeu e já desanimou. Se Elias tivesse desanimado na 4ª vez, você acha que ele tinha conseguido alcançar a bênção do Senhor? Não, ele não tinha alcançado. Mas ele não desistiu e ele continuou. Então é muito importante. Olha o que diz no próximo parágrafo. Diz assim, ó, fé semelhante é necessária no mundo de hoje. Que tipo de fé? Fé que descanse nas promessas da palavra de Deus, que recuse a desistir até que o céu ouça. Fé semelhante a essa liga-nos intimamente com o céu e traz-nos força para batalhar com os poderes das trevas. Então nós precisamos dessa fé, uma fé que não desista. Quantas pessoas já desistiram e deixaram de alcançar a vontade de Deus para a sua vida?
Então, essa fé que nós precisamos. Pela fé, os filhos de Deus venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos e pela fé nós devemos alcançar hoje os mais altos propósitos de Deus para nós. E uma vez Jesus disse para um homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso está lá em Marcos, capítulo 9, verso 23. Então, como você deve ter visto, teve uma frase no estudo passados aí, na época de Davi, como você estava acompanhando com a gente, onde o livro Patriarcas e Profetas traz uma frase que me marcou muito. Diz que todo fracasso do povo de Deus é por falta de fé. Então é muito importante nós orarmos a Deus e desenvolvermos esta fé. E para desenvolver a fé, você sabe, você tem que ler a palavra de Deus, colocar ela em prática na sua vida, fazer essa palavra ser real dentro do seu coração. Bom, mas aqui agora vem trazendo um detalhe muito importante no nosso estudo, que me impressiona muito. E a chuva começa a cair agora. Fica tudo escuro. E Elias fica lá sentado no monte esperando a chuva cair. Foi assim? Não. Elias sai correndo, Acabe vai no carro dele, que não era um carro, era uma carruagem, imagino que eram cavalos ali que estava puxando, né? E chuva, e não dava para ver nada. Aí Elias, com raiva de Acabe, ele diz assim, deixa ele lá no escuro. Foi assim que ele fez? Não, não foi assim. E o que me impressiona é que Elias, ele vai à frente para mostrar o caminho para o rei. E ele vai guiando o rei, correndo. Que força, né, que Deus deu para ele. E a disposição que ele teve. Mas Acabe era uma pessoa boa ou ruim? Ruim. Era uma pessoa que tinha feito o quê com Elias? Tinha procurado ele para matar 3 anos e meio. Será que nós teríamos a mesma atitude do profeta, do Senhor? Será que você guiaria uma pessoa que queria tirar a sua vida um pouco antes? Elias mostra aqui que o Espírito que guiava ele era outro Espírito, era o Espírito Santo de Deus. E ali também vem trazendo que esse trabalho que Elias fez era um trabalho de servo. Eram servos que faziam isso. E Elias não ficou assim cheio de mimimi, como dizem, né? Ele era um honrado profeta de Deus, mas ele fez aqui um trabalho de servo. Ele foi guiando ali Acabe até a entrada da cidade. E isso me impressiona muito. Bom, aqui, agora Acabe entra na cidade e fala com Jezabel, conta para ela toda a história do Monte Carmelo, como Deus tinha sido poderoso, como tinha sido derrotado os profetas de Baal. Mas o coração de Jezabel continuou duro. Ela não moveu nem um pouquinho, ela não parou nem para refletir que talvez ela pudesse estar errada, que o Deus dela realmente não fosse um Deus verdadeiro. Mas aqui diz que ela se encheu de ira e diz assim, olha, aconteça conforme os deuses se eu não matar Elias amanhã. Então o coração daquela mulher foi endurecido, tinha todas as evidências, né? E Acabe mais uma vez não faz nada, fica ali passivo. E alguém agora chega para Elias, Elias agora está dormindo. A história conta aqui que ele estava dormindo envolto numa capa no chão. Como era diferente, né? A vida dos profetas. Nós aqui temos tanto conforto. Eu fico imaginando um homem de Deus tão honrado pelo céu, estava dormindo envolto numa capa no chão. E agora alguém chega para ele, durante a noite, ainda chovia, e fala para ele, olha, Jezabel disse que amanhã ela vai matar você. Nada vai segurar ela. E agora Elias esquece de quem ele é, do que tinha acontecido. E ele agora fica estarrecido no meio da noite e sai. E tem um parágrafo aqui que fala, bem interessante,
na página 79, no primeiro parágrafo, por que Elias ficou tão frustrado? Por que ele ficou tão desesperado? Aqui, nesse parágrafo, começa assim: Elias havia esperado muito. Diz assim: Elias havia esperado muito do milagre produzido no Carmelo. Supusera que depois daquela exibição do poder de Deus, Jezabel não mais teria influência sobre a mente de Acabe e que haveria uma imediata reforma em todo Israel. Gente, Elias tinha vivido para isso, ele tinha esperado por isso. Agora era o grande momento da reforma, né? O povo estava decidido a fazer a vontade de Deus. Mas agora, para surpresa, né, de Elias, Acabe continua duro, irredutível e deixa ali ela fazer tudo o que ela quer. Então, no próximo parágrafo diz que ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com depressão. A depressão se apoderou dele. Havia sido exaltado ao topo do Pisga, agora estava no vale. Enquanto sob a inspiração do Onipotente ele tinha resistido à mais severa prova de fé, mas nesse tempo de desencorajamento, com a ameaça de Jezabel soando-lhes aos ouvidos, e Satanás ainda aparentemente prevalecendo mediante a trama dessa mulher ímpia, ele perdeu a sua firmeza em Deus. Havia sido exaltado acima da medida e a reação foi tremenda. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia mais e mais, até que se encontrou num árido deserto, sozinho, indescritivelmente cansado, assentou-se para repousar debaixo de um zimbro. Assentando-se então, pediu a morte para si e disse: já basta, ó Senhor, disse ele, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Fugitivo, longe de sua habitação, o espírito castigado pelo amargo desapontamento, ele desejou nunca mais olhar a face de homem nenhum. Afinal, extremamente cansado, adormeceu. Olha que coisa, que relato que a Bíblia traz, que a palavra de Deus traz, que o livro Profetas e Reis traz, sobre esse servo de Deus que tinha sido tão valente. Mas todos nós passamos por momentos de desânimo. E esse momento aqui de desânimo, que deixou ele assim tão abatido, Deus mesmo assim não abandonou seu servo. Tinha anjos de Deus ali com Elias. E do mesmo jeito, quando nós estamos desanimados, sobrecarregados com algum fardo de nossa vida, Deus também está ali conosco. Olha que interessante que diz aqui, no próximo parágrafo diz: na experiência de todos surge a ocasião de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer em Deus, que ainda é bondoso e benfeitor de seus filhos na terra. Dias que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem a sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-nos por firmar os nossos pés sobre um fundamento mais firme, nos montes eternos, e a nova fé e a nova vida jorrariam para dentro do ser. Sabe, eu quero dizer para você que se você está passando uma fase escura da sua vida, uma fase onde você talvez não veja perspectiva de nada, tenha fé que Deus vai te ajudar a passar por esse problema. Existem anjos do Senhor aí do seu lado para te ajudar, a te motivar a você continuar. Se você desistir, vai ficar fracassado. Mas se você buscar ao Senhor, você não desistir, não desanimar completamente, Deus vai te reerguer. E agora nós vemos que não foi só Elias que passou por essa situação. Jó também passou, mas ele não desistiu. Jó foi, acho que não existe na Bíblia pessoas que foram mais provadas sua fé do que Jó foi. Acredito que só Jesus sofreu mais do que Jó. Mas Jó
quando estava assim, apertado, ele fala lá o que tem em Jó 19, do 25 ao 27. Vamos recitar juntos? O que diz lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Então, que bonito isso, está escrito lá em Jó 19, do 25 ao 27. Então, Jó ele não desanimou também. Então, nós também não precisamos desanimar. Gente, esperança, coragem, é Deus que põe. Só que quando a gente está nesse momento de dúvida, de desânimo, quem é que chega perto de nós para fazer a gente desistir? É o inimigo. Sabe por quê? Porque ele não quer que eu e você vençamos. Ele quer que a gente desista, que a gente vai continuar fracassado e pronto. Mas se nós continuarmos e lutarmos junto com Deus, aí podemos vencer. Olha só que interessante. Esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço para Deus. Eles são os frutos da fé. O desânimo é pecaminoso e irrazoável. Deus está em condições e disposto a outorgar a seus servos mais abundantemente a força de que necessita para a tentação e prova. Uau! Então quer dizer que quando eu estou desanimado, que eu me recuso a avançar, quando eu fico amuado ali, que eu não quero fazer mais nada para Deus, que eu estou muito desanimado, isso é um pecado. Por que é um pecado? Porque Deus está ali com o céu todinho para abrir e dar para mim e para você. Mas se nós não pedirmos e continuarmos no desânimo, nós vamos ser vencidos por Satanás. Olha que coisa terrível. Os planos do inimigo de sua obra podem parecer bem assentados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode subverter o mais forte deles. Amém? Parece às vezes que o mal está vencendo, quem sabe na sua vida, na vida da sua família, ou quem sabe na vida dos seus amigos, ou na sua própria vida. Mas Deus pode fazer, Ele pode quebrar os planos de Satanás, por mais fortes e bem elaborados que pareçam. Se você estiver buscando ao Senhor, Ele pode fazer grandes coisas por nós. E Deus, Ele não abandonou Elias. E eu quero fechar o estudo dessa manhã, hoje, com isso. Isso está no penúltimo parágrafo. E ela faz uma pergunta aqui. Abandonou Deus a Elias em sua hora de prova? Oh, não! Ele não amava menos o seu servo quando esse se sentiu abandonado de Deus e dos homens, do que quando, em resposta à sua oração, flamejou o fogo do céu e iluminou todo o topo do monte. E agora, vendo Elias adormecido, e delicada voz o despertou. Ele se ergue aterrado, pensando, como quem tivesse que fugir novamente, temendo que o inimigo tivesse descoberto. Mas em uma face passiva que se inclinava sobre ele, não era de um inimigo, mas de um amigo. Deus tinha enviado um anjo do céu com alimento para seu servo. E ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Depois de haver servido do alimento para ele preparado, Elias deitou-se de novo e adormeceu. Pela segunda vez veio o anjo, tocando o exausto homem, e disse com terna piedade: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Eita comida poderosa, né? E ele encontrou refúgio numa caverna. Gente, que coisa linda! Mesmo com as nossas fraquezas, Deus, Ele não nos abandona. Do jeito que Ele não abandonou Elias, Ele também não abandonou você. Você só precisa esperar um pouco mais, buscar. Espere o tempo de Deus. Deus vai fazer milagres ainda na nossa vida. E amanhã você não pode perder, porque amanhã Elias vai ter um encontro com o Senhor. E ele vai entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar agora para que Deus nos dê fé
A fé de Elias, quando ele estava orando, pedindo chuva. A fé de Josafá, que fez tudo o que precisava para fazer as coisas do jeito que Deus queria. E no momento da adversidade, Deus veio ali na busca que ele fez ao Senhor. Que nós possamos ter essa fé. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus o Senhor é agora, com cada filho que se entrega a Ti. Senhor, eu sei que talvez do outro lado tenha uma pessoa com o coração machucado, quem sabe desanimada, Senhor, com algumas coisas que aconteceram. Nós vimos, Senhor, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas nós também vimos no estudo de hoje que o Senhor é o refúgio e a fortaleza de todos os Teus filhos. Que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas que o Senhor sempre nos motiva e nos coloca para frente. Nós vimos também, Senhor, que o Senhor luta as nossas batalhas. Nos ajude a crer em Ti, Senhor, e a cada passo, mesmo que a gente não esteja vendo evidência nenhuma da Tua ação em nossa vida, mas que possamos crer, porque o Senhor não é um político que fala uma coisa hoje e outra amanhã. O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus verdadeiro. Nós Te servimos, Pai, queremos seguir ao Senhor até o último dia de nossa vida. Fica com todas as famílias, com todos nós aqui na escola, nos dá um dia abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima vez e não perca o estudo de amanhã.